Você sabia que durante a Segunda Guerra Mundial, um submarino alemão espalhou o terror nas águas do Brasil, deixando um rastro de destruição e horror? O U-507 foi responsável pelo maior ataque a embarcações brasileiras durante todo o conflito. Sua missão inicial era patrulhar as águas do Atlântico Sul e atacar alvos estratégicos dos aliados. Mas em 1942, ele ultrapassou todos os limites e cometeu atos que chocaram o mundo. Sem qualquer aviso ou justificativa militar clara, esse submarino atacou e afundou diversos navios brasileiros, causando a morte de centenas de pessoas inocentes, incluindo mulheres e crianças. Esse episódio trágico foi um divisor de águas na participação do Brasil na guerra e mudou para sempre a relação do país com o conflito. Hoje, vamos mergulhar nessa história surpreendente de destruição, terror e vingança, revelando os detalhes dessa missão mortal do U-507 e como ele encontrou seu destino final no fundo do oceano. A Segunda Guerra Mundial já estava em seu terceiro ano e o Oceano Atlântico era um dos teatros mais importantes do conflito. O Atlântico era uma verdadeira zona de guerra, com navios mercantes, comboios militares e submarinos patrulhando constantemente suas águas. Os submarinos alemães, conhecidos como U-Boats, eram a principal arma da Kriegsmarine contra as rotas de suprimentos dos aliados. Seu objetivo era afundar o maior número possível de embarcações, enfraquecendo a capacidade de abastecimento das forças inimigas. Enquanto isso, o Brasil tentava se manter neutro, adotando uma postura diplomática cautelosa. No entanto, o país já começava a se aproximar dos Estados Unidos, permitindo a instalação de bases militares no Nordeste, um ponto estratégico para o controle do Atlântico Sul. Essa aproximação gerava descontentamento na Alemanha nazista, que passou a enxergar as embarcações brasileiras como alvos potenciais. Além disso, os submarinos alemães operavam cada vez mais próximos da costa brasileira, ampliando sua zona de ataque. Foi nesse cenário tenso de pressão internacional e ameaças crescentes que o U-507 entrou em cena. Sua presença nas águas brasileiras marcaria um dos episódios mais trágicos da história marítima do Brasil, resultando em um ataque brutal que mudaria para sempre a posição do país na Segunda Guerra Mundial. O U-507 era comandado pelo experiente capitão Harro Schacht, um oficial veterano da Kriegsmarine que já havia participado de diversas missões no Atlântico. Ele e sua tripulação partiram da base de Lorient, na França, em julho de 1942, com o objetivo de patrulhar o Atlântico Sul e causar o maior impacto possível nas rotas comerciais dos aliados. Navegando furtivamente, o submarino cruzou o oceano, contornou a costa africana e chegou às proximidades do Brasil, onde encontraria alvos fáceis e despreparados para um ataque de tal magnitude. A missão do U-507, como a de muitos outros U-Boats, era atacar embarcações que representassem uma ameaça ao eixo, destruindo navios de carga e de transporte que abasteciam os aliados. No entanto, Schacht tomou uma decisão que surpreendeu o mundo. Ele não apenas atacaria embarcações militares, mas também navios civis brasileiros, que até então não estavam oficialmente em guerra contra a Alemanha. O capitão decidiu agir com brutalidade, atacando sem qualquer aviso prévio e sem dar chance de sobrevivência às vítimas. O resultado foi um massacre sem precedentes, que causaria indignação internacional e mudaria o rumo da guerra para o Brasil. O terror começou no dia 15 de agosto de 1942, quando o U-507 avistou o navio Baependi, uma embarcação brasileira que realizava o transporte de militares e civis entre Salvador e Recife.
O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Sem qualquer aviso ou possibilidade de defesa, o submarino lançou torpedos contra o navio, que afundou rapidamente em meio ao desespero dos passageiros. Das mais de 300 pessoas a bordo, apenas algumas conseguiram se salvar, enquanto mais de 270 perderam suas vidas nas águas escuras do Atlântico. Famílias inteiras foram destruídas em questão de minutos. Mas a tragédia estava apenas começando. Horas depois, o U-507 encontrou um novo alvo, o navio Araraquara, que também transportava civis e suprimentos. Mais uma vez, sem qualquer alerta prévio, torpedos foram disparados contra a embarcação, que não teve chance de resistir. O resultado foi devastador, mais de 130 mortos e apenas alguns sobreviventes que conseguiram se agarrar a destroços à deriva. No dia seguinte, a brutalidade do submarino alemão atingiu um novo patamar. O U-507 encontrou o Aníbal Benévolo, um navio de pequeno porte utilizado para transporte de passageiros. Mesmo sem qualquer ligação militar, a embarcação foi atacada impiedosamente, afundando em poucos minutos e levando consigo mais de 150 vidas, incluindo mulheres e crianças. Em apenas 2 dias, mais de 600 brasileiros haviam sido mortos nesses ataques covardes e indiscriminados. A notícia dos naufrágios se espalhou rapidamente pelo Brasil, gerando indignação e revolta em toda a população. Os jornais estampavam manchetes denunciando a barbárie, e o clamor público pressionava o governo a agir. Diante dessa brutalidade sem precedentes, o Brasil tomou uma decisão crucial que mudaria seu papel na guerra: declarar oficialmente guerra à Alemanha e aos países do eixo, colocando-se ao lado dos aliados na luta contra a tirania nazista. Mas a vingança não demorou a chegar. Com os ataques do U-507 amplamente divulgados, as forças aliadas intensificaram suas operações no Atlântico Sul para caçar o submarino. A presença dos U-Boats na região já era motivo de grande preocupação, e após o massacre promovido pelo U-507, a caçada tornou-se uma prioridade. A inteligência militar começou a monitorar sinais de comunicação e rotas prováveis do submarino, enquanto aeronaves patrulhavam extensas áreas do oceano em busca de qualquer pista. Em janeiro de 1943, a caçada chegou ao fim. O U-507 foi localizado por um bombardeiro da Força Aérea dos Estados Unidos, um avião do modelo PBY Catalina, que realizava uma missão de patrulha no Atlântico Sul. O submarino navegava na superfície, talvez reabastecendo seus sistemas ou se preparando para submergir, quando foi surpreendido pela aeronave inimiga. Sem dar chance de reação, o bombardeiro iniciou seu ataque, lançando cargas de profundidade com precisão cirúrgica. As explosões subaquáticas rasgaram o casco do submarino, causando danos irreparáveis. O U-507 afundou rapidamente, engolido pelo oceano, levando consigo toda a sua tripulação. Nenhum dos 54 tripulantes sobreviveu ao ataque, levando também 4 prisioneiros britânicos: o comandante do MV Oakbank, o comandante do SS Baron Dashmont, chamado Donald McCallum, e o imediato e o comandante do SS Eucwood. Assim terminava a história de um dos submarinos mais letais da Kriegsmarine, responsável por espalhar terror e destruição nas águas brasileiras. Seu fim foi um duro golpe para a frota de U-Boats alemães no Atlântico Sul e uma resposta implacável dos aliados à violência imposta pelo submarino. A história do U-507 é um dos episódios mais marcantes da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Os ataques impiedosos desse submarino foram o estopim para que o Brasil declarasse guerra ao eixo, enviando tropas para lutar na Itália ao lado dos aliados. Esse evento reforça como a guerra não se limitou aos campos de batalha europeus.
mas chegou até as águas brasileiras, deixando marcas profundas. Você já conhecia essa história? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais histórias incríveis sobre a Segunda Guerra Mundial.